3. Sintonize, compartilhe, é da Folha. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 10 de setembro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também nas redes sociais, você acompanha as imagens deste programa agora pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Daqui a pouco você vai poder também ouvir esse programa em todas as plataformas de podcast, todos os tocadores de podcast. E logo mais, reprise na Plena TV. Parte da entrevista de hoje, conforme tem acontecido e é assim que tem que ser, também vai estar amanhã no jornal impresso da Folha da Manhã e no portal folha1.com.br. São 7h11 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, tem previsão de tempo para Campos bom a parcialmente nublado no decorrer do período. Tem até um alerta de ventanias, de ventos fortes, de hoje até sábado, segundo a Defesa Civil e também o Instituto Nacional de Meteorologia. Para Campos, hoje a máxima é de 32, a mínima é de 20, agora faz 21 graus aqui no centro da cidade. O programa Folha no Ar é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Clínica Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar ficou mais fácil acessar aí os resultados de exames e outros serviços que você pode conferir. Também com o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Vamos direto às manchetes do portal folha1.com.br, em destaque aqui agora para você conferir com a gente. Hospital Ferreira Machado registra mais de 2.000 atendimentos a vítimas de acidentes motociclísticos em 2024. Antônio Garotinho tem candidatura a vereador do Rio impugnada. Prefeita Giane amplia favoritismo à reeleição em Cardoso Moreira. Na última pesquisa, feita e divulgada aqui no portal folha1.com.br pelo Luiz Abreu Barbosa, Giane subiu para 68,2% da intenção de voto e o Renatinho Medeiros aparece com 22,5% dos votos. Cardoso Moreira só tem 2 candidatos. Prefeitura de São Francisco do Itabapoana repudia ato de racismo durante campeonato municipal. Torcedor do Esporte Clube Buena insultou o jogador do Esporte Clube Guaxindiba com ofensas racistas. Essas e outras manchetes estão lá no portal folha1.com.br. Você pode conferir aí a todo instante. A gente segue a partir de agora com a série de entrevistas com os candidatos agora à Prefeitura de Campos. Já ouvimos aqui os candidatos à Prefeitura de São João da Barra e estamos ouvindo os candidatos que vão concorrer ao cargo de prefeito de Campos. Esta série de entrevistas é um oferecimento de Talimac, qualidade em tudo que faz, Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Instituto Pulha, clínica de fertilidade e saúde sexual masculina, cuidando da saúde do homem. Essa série de entrevistas, proposta pelo Grupo Folha da Manhã a todos os candidatos, também de São João da Barra e Campos, é, na verdade, uma tradição que o grupo tem nessa vanguarda do jornalismo de qualidade e uma oportunidade oferecida a todos os candidatos de apresentarem aqui as suas ideias, as suas propostas. E a gente sempre pede a todos os candidatos, como sempre, que mantenham
esse nível de ideias e de propostas lá em cima, né? Bem elevado, para a gente. Até porque a gente está falando de Campos dos Goytacazes, né? Uma das mais importantes cidades do país. O país tem pouco mais de 100 cidades com segundo turno. Dos 5.570 municípios, Campos está entre as poucas mais de 100 cidades que tem segundo turno. Então a gente é uma cidade muito importante, sempre a gente pauta isso. Pelo nível alto de debate, a gente pede que seja sempre nesse campo de ideias e nunca no ataque aos seus adversários, opositores, né? Sempre assim, a todos os candidatos. O que fica proibido é a divulgação de números de campanha, números de pesquisas que não estejam devidamente registrados. No mais, é uma oportunidade para os candidatos, mas também para os eleitores conhecerem um pouco mais dos candidatos que propõem administrar a nossa cidade pelos próximos 4 anos. Conforme sorteio no último dia 22, hoje vamos conversar também com aquele tratamento equânime, tanto no jornal, no site, quanto aqui no rádio, 3 blocos de 40 minutos para cada candidato. E conforme o sorteio no último dia 22, hoje é a vez da gente ouvir a Madeleine Farias Rangel Deichmann. A delegada Madeleine, natural de Campos, tem 43 anos, casada, mãe de um casalzinho de filhos, a Luísa e o Conrado, formada em Direito, delegada de Polícia Civil e concorre ao cargo de prefeita de Campos pelo partido União 44. Delegada, bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco nesta manhã, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, Edmundo, Beto e todos os ouvintes, né, da 97, desculpa, da Folha, perdão, 98,3, e dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês para oportunizar aos munícipes de Campos o conhecimento das nossas propostas, né, dos nossos programas para alavancar a cidade de Campos. Seja bem-vindo. Você passou perto, nós somos 98. Pertinho. Perdão. Deixa eu só trazer o bom dia do Aloysio e a seguir o do Edmundo para a gente abrir essa porta e Perfeito. Começar a contar o tempo aqui direitinho. Aloysio, bom dia, bem-vindo, obrigado mais uma vez sempre por estar conosco aqui nessa bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, candidata, obrigado pela presença, para conversar um pouco nos 3 próximos blocos. Bom dia, Edmundo, que acompanhou a bancada, Beto na técnica, o pessoal de apoio de Madeleine, bom dia. Nosso bom dia especial a quem está nos ouvindo, né, e nos acompanhando aí pelo streaming. Muito bem, obrigado, Aloysio. Edmundo Siqueira, bom dia, bem-vindo, bom contar com você sempre também. E já peço a você para abrir, porque para a gente começar aqui a computar o tempo da delegada Madeleine, a candidata ouvida hoje aqui pelo Folha no Ar. Seja bem-vindo, Edmundo. Bom dia Nogueira, bom dia, Beto, Aloysio, pessoal de apoio aqui, bom dia, sobretudo a quem nos ouve, quem nos acompanha. Como o Nogueira bem ressalta no início, é uma oportunidade da gente, tanto para o candidato, colocar as suas propostas, quanto para a população, né, ouvi-los e procurar entender e votar da melhor maneira possível, de acordo com a consciência de cada um, mas com informação. Isso. Né, que é o principal. E a gente faz aqui, como o Nogueira também falou, tradicionalmente. Candidata, desculpa, quando o incumbente está se colocando na disputa, fica inevitável fazer uma avaliação do seu governo, né, tanto para o eleitor quanto para os adversários políticos, uma vez que o que foi feito em 4 anos, né, precisa ser avaliado, precisa ser entendido da maneira política e da maneira social, como é que foi na sociedade e para o campo político. Por isso a gente faz um pedido de avaliação do candidato. A senhora se coloca como se está na segunda posição nas pesquisas, e a gente pede que faça uma avaliação dos erros do governo, ou os erros do governo, Vladimir até aqui, e os acertos. A gente pede um erro e um acerto, ou erros e acertos, uma avaliação do governo até aqui, para que o candidato faça. Por isso que eu peço a você o mesmo. Só para registrar, vou contando o seu tempo então, a partir de agora, delegado. Tá certo. Obrigado pela pergunta, Edmundo. Bom, eu tenho feito muitas reuniões, né, conversado com muitas pessoas, e uma das perguntas que eu costumo fazer é: Campos é referência em quê? Essa é uma pergunta que eu me obrigo a fazer para não ficar fazendo discursos vazios. E como resposta,
em uníssono, as pessoas nas reuniões Campos não é referência em nada. Então, hoje nós temos gravíssimos erros, sobretudo porque nós temos hoje 150 mil pessoas na linha de pobreza, né? Nós estamos falando aí de extrema pobreza. 250 mil no CAD único, mais 150 mil pessoas na extrema pobreza, ou seja, que vivem aí com menos de R$100 ao mês. Então, vai faltar um almoço ou uma janta. Então, isso é um grave problema para uma cidade que é a 31ª cidade mais rica do Brasil, né, com um orçamento bilionário de 3,3 bilhões de reais. Para além disso, nós temos hoje uma saúde cujo diagnóstico está na UTI. São inúmeras pessoas que vêm até mim, pessoas do povo, de verdade, que estão nas ruas, esperando em filas, que estão esperando por exames por muito tempo. Algumas morrem sem conseguir os exames. Quando conseguem o atendimento nos hospitais, falta toda sorte de insumo, falta medicamento, falta injeção, falta luva, falta lençol. Dia desses recebi uma mensagem de um secretário que disse assim: bota um shortinho nele, né, mandando botar o shortinho, dá seu jeito, bota um shortinho. Então, o problema da saúde hoje é um problema muito, muito, muito grave. Pessoas... eu estou sendo procurado por médicos, e não é um ou dois, são inúmeros médicos que, por medo de perseguição política, não tem, né, como se expor, não tem como se colocar, mas que estão desistindo porque as condições de trabalho, justamente pela falta desse tipo de medicamento, medicações básicas, estão impedindo, inclusive, de fazer recebimento nos hospitais de pacientes graves. Há uma certa agonia, por exemplo, de um médico numa ambulância com paciente grave, porque muitas vezes ele vai chegar no hospital que não vai receber e ele vai rodando de um lugar para o outro sem saber o que fazer com aquele doente. E, além disso, nós temos a questão do transporte, que há 4 anos, né, muito se falou sobre esse gargalo, né? Campos tem esse gargalo de transporte há muitos anos, não é de agora. Mas nós temos muitos problemas e poucas soluções, até agora pelo menos. Então a gente vê aí, hoje a gente já tem, nós estamos em setembro, nós temos já um investimento de 29 milhões no atual governo em subsídio de óleo diesel, por exemplo. Nós temos 20 milhões investidos em terminais que não são concluídos, né? Estão mais de 2 anos com atraso de obra, mais de 700 dias com atraso de obras. E o que você vê é a população que não consegue transitar. Isso não consegue. As pessoas não conseguem pegar ônibus na cidade. E é importante, inclusive para as pessoas que ouvem, né, a rádio e que não precisam do transporte público, entendam que esse, de fato, é um problema muito grave. Por quê? Isso atinge diretamente a empregabilidade, porque se alguém, por exemplo, tem uma vaga de emprego em Goitacazes, mas o empregador sabe que essa pessoa mora em Guarulhos, ele não vai empregar porque ele sabe que não vai chegar, né? Quando chegar, vai chegar atrasado. As pessoas não conseguem pegar ônibus sequer para buscar os seus empregos. A gente tem a questão do centro, que foi muito impactada, inclusive pela questão do transporte. Então, é um problema grave que precisa, de fato, ser tratado de forma séria, porque isso tem trazido muitos problemas para o desenvolvimento da nossa cidade. E, para além disso, por fim, assim, dos mais graves, a gente tem uma crise grave na educação, crianças que estão passando de ano sem saber ler e escrever, e isso, a longo prazo, vai potencializar a miserabilidade da nossa cidade. Ou seja, essas pessoas não terão a oportunidade de serem empregadas com sucesso, o que fomentará ainda mais a questão do assistencialismo. Se a gente parar para pensar que a nossa cidade hoje
ela é uma cidade consumidora. Ela praticamente não produz nada. A gente ainda vive às custas, né, primordialmente dos royalties do petróleo, e nós sabemos que é um recurso finito. E como é que a gente vai tratar essa questão dos miseráveis que, né, só vem aumentando? Então, são graves problemas. E eu fico triste com isso, porque hoje o orçamento, como eu falei, é bilionário, e ele é praticamente o dobro do orçamento do governo anterior. Então, a gente tinha que ter, no mínimo, alguma coisa do que se orgulhar. E reitero aqui que essas palavras não são palavras minhas. Eu faço aí, numa média de 2 a 3 reuniões por dia, com pessoas, com um grande número de pessoas. Não houve, nesses 4 meses, de verdade, nenhuma reunião em que as pessoas não se lamuriassem justamente desses assuntos que eu estou trazendo aqui. Não houve em nenhuma das reuniões alguém que não levantasse o dedo para dizer que estava à espera de um exame emergencial, de um exame importante. Então, nós precisamos ter um olhar muito verdadeiro para a nossa cidade, um projeto de governo a longo prazo, que a gente possa tratar essas coisas de forma séria, para que Campos possa ser, e assim é o meu desejo, Campos seja uma cidade próspera. Campos tem condições de ser uma cidade próspera. Como você falou no começo da nossa reunião, Cláudia, Campos é uma cidade importante no cenário nacional. Nós já fomos, né, a cidade que é a primeira cidade a ter luz elétrica, cidade de onde se originou um presidente da República. Nós tivemos 2 governadores. É possível que nós tenhamos um próximo governador. Há uma expectativa de que o Rodrigo possa ser um governador em 2026, uma expectativa, reitero aqui. Então, é uma cidade muito importante no cenário estadual, para a gente, infelizmente, estar noticiado só em páginas de jornais com essas referências de 150 mil pessoas na linha de miséria, com afastamento por improbidade de ex-governadores. Enfim, não é isso que a gente merece. O município de Campos, ele merece mais, ele merece ter orgulho da cidade em que vive. Por isso que nós estamos aqui com esse projeto sério e transformador para a nossa cidade. Só para lembrar que, além de Garotinho e Rosinha, Campos teve Togo de Barros também como governador da antiga Guanabara. Então, que bom. Se o Rodrigo chegar ao governador, será o quarto. Então, seria... Era separado o estado do Rio e da Guanabara, né? Sim. Candidato, você não falou em acertos. O candidato aqui, Buchaú, ele citou a comunicação do governo como um dos acertos. Eu acho que eu comungo da mesma opinião do Buchaú. Nem sabia que ele tinha feito essa manifestação. Eu vou te falar por que é a comunicação. Porque hoje a cidade está absolutamente maquiada. A gente vê isso, inclusive, nas pesquisas, né? Uma cidade em que as pessoas já falam asfalto sobre asfalto. E dentro da comunicação do governo, eu quero aqui destacar, inclusive, que ontem, a gente anda numa correria muito grande, né, de campanha, a gente não tem tempo para ver nem as nossas próprias produções, mas por acaso ontem eu recebi os vídeos da propaganda eleitoral do atual governante, e ele falando dos feitos. E é engraçado, assim, porque ele não consegue dar os créditos sobre as obras estruturais que foram feitas em Campos. Então, é importantíssimo eu ter esse espaço aqui e deixar claro para o eleitor que 94% das obras estruturais da cidade de Campos foram feitas com recursos do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, vou relembrar para o nosso ouvinte que as obras estruturais do HGG, reforma do HGG, que estão lá na propaganda eleitoral do prefeito, foram feitos 100%. Foram 40 milhões investidos pelo governo do Estado. Nós temos ali o hospital, né, que vai ser inaugurado agora de diálise, governo do Estado. Nós temos os bairros legais, dinheiro do governo do Estado. Mais de 400 ruas asfaltadas, dinheiro do governo do Estado. É óbvio que a destinação foi feita por ele, a escolha, que inclusive acho que a prioridade foi errada,
porque asfaltou ruas que já estavam asfaltadas, quando tem ruas que precisavam de asfaltamento, saneamento básico, né, ainda temos esgoto a céu aberto. Então, além disso, nós temos o restaurante popular, que também está no propaganda do governo, dinheiro do Estado. A gente tem Doações de pagamento. São 100 milhões. São 100 milhões encaminhados pelo governo do Estado para pagamento. Então, assim, eu acho muito importante que sejam dados os créditos. Por que isso? Porque se essas obras estruturais, que são as maiores obras que a gente pode lembrar do atual governo, com os 12 bilhões, cerca de 12 bilhões, um pouco mais, né, ao final de 4 anos, o que foi feito de fato com o dinheiro da prefeitura? Eu fazendo uma analogia aqui na minha cabeça, é igual o Papai Noel. Nossos filhos, né? Tem 4. Seu filho ainda acredita, Edmundo, em Papai Noel? Não, né? 8 anos, acho que não mais. Talvez não, mas a minha filha, o Conrado, a minha filha de 6 e o Conrado de 4 ainda acreditam em Papai Noel. Então, assim, eu compro o presente que eles querem, eu sei o presente que eles querem, embrulho, e o Papai Noel no final do ano vai lá entregar. Quem que deu o presente? Foi o Papai Noel ou foi a mãe que se, né, apertou aqui, organizou aqui para dar o presente? Então, é importante que o eleitor saiba de onde é que vem. E por isso que eu falo que a comunicação dele é muito boa mesmo, porque o Instagram dele parece ser um espetáculo, como ele gosta de dizer. E só que, aos poucos, a população está percebendo. A população está entendendo que, por exemplo, um cartão Goitacá de R$200 não compra a dignidade dela por 4 anos com falta de saúde, falta de transporte, educação e falta de empregabilidade na cidade. Então, eu vou concordar com o meu concorrente que, de fato, a comunicação dele vai bem, mas a gente precisa entender como é que isso tem sido feito, né? É preciso falar a verdade para a população de onde é que tem vindo essa verba e o que é que tem sido feito de verdade com o dinheiro da prefeitura. Candidata, a gente sabe, todo grupo político, ele se baseia, até com mérito histórico que tem que ser dado, foi Garotinho que introduziu-se aqui em Campos, lá no final dos anos 80, trabalhar a campanha com pesquisa. Você sabe onde você está bem, onde você está mal, e ali você vai ajeitando. Nós tivemos acesso a pesquisas internas, que a gente não pode dar os números aqui, porque é proibido pela legislação. Sim. Mas com a saída de Carla da disputa em junho, a grande dúvida era essa: para onde vão os votos de Carla? Ela tinha 18,7 na pré-fab registrada lá de abril. E eu tinha 6,7, né? Na pré-fab. Você estava. E você tinha previsto no TSE, para segunda-feira, a liberação da Paraná e da Real-Time Big Data, que você é obrigado a registrar, você sabe antes, né? Através disso, deu para a gente, através de monitoramento de pesquisa interna, dos dois lados, que eu cheguei a escrever isso no sábado, que você chegaria aos 2 dígitos e Vladimir também cresceria um pouco, né? Isso não é bola de cristal, isso é observação de pesquisa interna, né? De fato, a Paraná é divulgada na segunda-feira e a Real-Time Big Data no dia seguinte, né? Na induzida, quando se apresenta o nome dos candidatos, Vladimir teve 63% da ação de voto, você 17,9%, professor Jefferson 2,7%, Twin 1,1%, Fabrício Lírio 0,7%, Dr. Buchaú 0,6%, Pastor Fernando 0,1%, não sabe, não respondeu 5,8%, nenhum branco nulo 8,2%. E no dia seguinte, né, a Big Data dá números muito parecidos. Vladimir 63%, mesma coisa, você 15%, Jefferson 4%, um pouco mais, né? Twin 1%, Fabrício Lírio 1%, Buchaú 1%, Pastor Fernando 1%, não sabe, não respondeu 6%, nenhum branco nulo 8%. Hoje é o dia 10. É 10, né? Então faltam exatamente 26 dias para as urnas. Primeiro, como é que você interpreta esses números e se eles estão corretos, como fazer para mudá-los até as urnas nesses 26 dias? Bom, eu interpreto essa pesquisa de forma muito positiva,
Se você parar para pensar, analisando a Prefab, lá no começo, a campanha que está crescendo absurdamente é minha, né? Se a gente pensar em números, a gente cresceu quase 300%, de 6,7 para 17,9. Então, é um número de crescimento exponencial, sobretudo para quem não não era, até então, do meio político. Considerar ainda que essa pesquisa foi realizada praticamente no início, eu não sei se antes um pouco da campanha eleitoral, da propaganda eleitoral no rádio e televisão. São duas pesquisas que têm datas diferentes, né? Sim, mas 23 e 24 de agosto, sim, a Real Time Big Data. Então, antes. E isso é um ponto muito determinante, porque... E a Prefab, desculpa, 22 e 25 de agosto. Sim, a Prefab foi lá no comecinho. Prefab não, desculpa, perdão, a Paraná. Então são pesquisas de números, e aí vamos considerar, nós estávamos conversando aqui antes do início do programa, antes da propaganda eleitoral, inclusive, existia muita minha manifestação nas redes sociais, e a gente vai falar aqui de canais como Instagram, Facebook, já tinha aquele grupo de pessoas que me conhecia como delegada, mas ainda não sabia que eu era candidata. E agora a gente tem aí um espectro muito maior de pessoas que vão ter a possibilidade de me conhecer efetivamente, porque existe um grande público, sobretudo em Campos, a gente tem zona rural muito grande, um grande público que vai ter oportunidade através do rádio, através da televisão, de conhecer a candidata Madeleine, as propostas da candidata Madeleine e também os pontos críticos desse atual governo. E aí, eu creio... Por que eu estou falando isso? Que eu creio que nós vamos ter uma grande surpresa nas ruas. Eu já falei isso para você internamente. Porque o que é determinante para mim nesse momento é o que eu vejo na rua, no calor do povo. Entende? É a receptividade que eu particularmente recebo das pessoas, da alegria das pessoas. E eu vou citar um fato aqui para vocês. Estava até conversando com o Rodrigo esse final de semana. Eu quase dou risada interna, assim, porque parece a mesma coisa. Às vezes você está numa caminhada, num bairro, onde tem uma área muito grande de comércio, por exemplo. E ali tem aquelas pessoas que elas não estão ainda envolvidas com a política, certo? Então ela está ali dentro do comércio dela, está vendo aquela onda amarela ali passar. E, de repente, eis que eu abro o blindex, peço licença e vou cumprimentar. Há uma instantaneidade da pessoa que está com o senho fechado, ou seja, com a cara fechada, abrir o sorriso e quase que verbalizar é você, que eu quase dou risada por dentro, assim, não é risada de desprestígio, muito pelo contrário, é de entender que esse sentimento interno das pessoas é repetitivo. Essa alegria que a pessoa tem, caramba, a delegada Madeleine, aquela que eu respeitava na televisão, ou aquela que eu estou conhecendo no programa eleitoral, entrou aqui e eu tive a oportunidade, a honra de estar com ela. Isso, para mim, é muito gratificante. Eu tenho visto isso de forma muito reiterada. E, além disso, os vereadores da nossa base, eles trazem para mim com muita alegria. Madeleine, como é leve carregar o seu nome. Como é leve apresentar você para os nossos eleitores e como eles abraçam isso de uma forma tão tranquila. E isso tem representado, inclusive, uma alegria na nossa campanha dos próprios candidatos a vereadores. Então, você vê, né, a militância nas ruas, os vereadores felizes. Meus vereadores são vereadores felizes, alegres de estarem caminhando nas ruas comigo. E quero destacar aqui a importância que nós temos de dar atenção a todos os vereadores. Não importa o número de pretendentes, eleitores que eles tenham. Então, eu já fui, por exemplo, em reuniões com 8 pessoas ouvindo, que era, né, de uma candidata que tinha acabado de entrar, e nem por isso eu dei menos energia, e nem por isso eu dei menos carinho àquelas 8 pessoas, tanto quanto uma reunião de 3.000 pessoas, entende? Então, há essa alegria, há
essa satisfação das pessoas. As mulheres estão sentindo que, de fato, elas serão, é o momento delas, é o momento da representatividade. Nós conversamos sobre isso aqui na outra oportunidade que eu tive, é o momento da representatividade das mulheres. As crianças, é algo que se eu chegar cansada numa reunião, eu já levanto a energia, porque eu sou abraçada por dezenas de crianças. Na hora de sair das reuniões, eu saio de uma correndo para outra, eu não consigo sair de tantas pessoas que querem tirar foto, que as crianças abraçando, querendo as mães, pelo amor de Deus, tirar foto com meu filho. Ontem mesmo, no domingo, perdão, eu fiquei até comovida, eu cheguei na carreata, uma menininha chamada Sofia veio aos prantos me abraçar, fez uma pulseirinha para mim, até a Luísa pegou para ela, mãe, deixa eu usar, eu queria. Eu falei, eu vou ficar com a Sofia aqui para lembrar da alegria daquela menina me pedindo para eu ser a prefeita da cidade dela. E ela mandou fazer, depois eu vou até mandar a foto para vocês, vou colocar no meu Instagram, a pulseirinha que a Sofia fez para mim. Então são esses relatos que me fazem crer que vai haver um resultado diferente. A gente não vai falar aqui sobre pesquisas que não estão registradas. Sim, lógico. Mas, assim, a gente entende nas trackings que existe um movimento exponencial de crescimento. E isso vai acontecer principalmente nas últimas semanas, que é quando a população de Campos, que não é, né, uma população muito atuante na política, vai começar a decidir em quem ela vota nas últimas semanas, nos últimos 7 dias. E 53% da população, de acordo com essa pesquisa aí, inclusive informou que não sabe ainda em quem vai votar. Existe um campo muito aberto. 53% da população não sabe em quem vai votar. Lembrar do último pleito em que Vladimir tinha 14%, né, de diferença e no final ele chegou quase empatado com o Caio. Então, pesquisa é algo que é medido naquele momento. Ela não consegue medir o futuro. Há um retrato do que acontece naquele momento. Então, a pesquisa que me importa é, de fato, o calor das ruas. E isso tem me deixado absolutamente feliz, entusiasmada e muito animada para transformar e virar o futuro dessa cidade. Só para dar os números indecisos, na espontânea, eu citei números estimulados, porque geralmente, assim, perto da urna a gente fala estimulado, não fala espontâneo. Sim. Espontâneo é mais para medir a cristalização do voto. Mas espontânea Paraná deu 53,9% de indecisos. Na Big Data, na espontânea, esse número baixou para 30%. E se você pegar a estimulada, na Paraná são 5,8% indecisos e na Big Data são 6%. Mas aí você tem que parar para pensar nos aspectos de que grupos foram esses, né? A pesquisa você tem que analisar quais foram os grupos, os horários, geralmente né? É IBGE, né? Vocês baseiam no IBGE. Sim. No Então, eu falo muito para o pessoal que trabalha comigo, que todo mundo pensa, né, na pesquisa de verdade, quem trabalha com política vai basear as estratégias na pesquisa. Mas eu falo que a minha obrigação é acordar focada na minha vitória e na visão que eu tenho de que eu vou ser a próxima prefeita dessa cidade. Eu deixo para os matemáticos, eu deixo para os estrategistas esse trabalho. Então, no meu coração não existe nada, no meu coração, na minha energia e na minha visão, não existe nada diferente do que a vitória. Entende? É isso que me baliza todos os dias. Agora, as estratégias vão mudando, as balas de prata, né, que você até escreveu. Não, Jorge. Foi Jorge que escreveu? São possíveis, tanto para cá quanto para lá. É sempre possível que algo aconteça até lá. E é trabalhar duro. Política é pé no chão. É ser verdadeiro com as pessoas. É convencer a partir da verdade. E é isso que eu tenho feito. É porque a gente fez, só para encerrar o assunto de pesquisa, a gente fez pesquisas em vários municípios, no Sim. de Campos. Ontem, inclusive, deu uma nova de Cardoso. E desses 11, você tem, logicamente, como o Nogueira levantou no início, Campos é o único que pode ter segundo turno. Sim. Porque tem mais de 200 mil eleitores, né? Cabo Frio tem Macaé, chegam perto, mas ainda estão abaixo, né? E nesse município todo que a gente fez, é uma realidade. Essa associação entre a aprovação de governo de um candidato à reeleição, com o governo aprovado, ela se repete em 8 municípios, inclusive Campos. Carla Capucci, por exemplo, que vai ter pesquisa nova hoje da Facto, deu a ela a intenção de voto 71,12, aprovação de governo 86,88.
Velbert Rezende de Macaé, a intenção de voto estimulada 70,3%, aprovação de governo 85%. Valmir Lessa, em Conceição de Macabu, intenção de voto estimulada 41,2%, aprovação de governo 68,4%. Marcelo Magno, Arraial do Cabo, prefeito, aprovação de governo 79,8% e intenção de voto estimulada 62%. São Pedro da Aldeia, prefeito Fábio do Pastel, aprovação de governo 73,8%, intenção de voto estimulada 57,2%. Silva Jardim, Maíra de Jaime, governo aprovado por 75,1%, intenção de voto 51,2%. E os números mais atuais de Cardoso que eu fiz ontem, a Jeane está com aprovação de governo de 74,8% e intenção de voto ela subiu para 68,2%. Parece uma correlação. Como quebrar essa correlação? Bom, eu não conheço a realidade dos outros municípios, então vou falar sobre a realidade que eu conheço aqui. Essa aprovação, eu creio que ela tem muito a ver com o retrato do que houve no governo anterior. A gente teve um governo Rafael Diniz muito ruim, né? E aqui eu vou fazer um parênteses, né? Muito ruim, porque ele já vinha, né, de uma venda de futuro de Rosinha, né? Pegou cofres muito quebrados, 3 vendas de futuro, e nós estamos indo para a 4ª agora com a questão do transporte, e só com outro nome. Mas eu digo assim, já tinha as vendas do futuro e uma pandemia. Então, governou e com um orçamento de 1,6 bi, mais ou menos metade do que é o orçamento de hoje. Então, governou em terra arrasada. E, de fato, também teve escolhas muito ruins no seu governo, que tornou-se, como se diz, o pior governo que a gente teve aqui. E aí, você vem para um governo posterior, em que você tem já fim de pandemia, você tem praticamente o dobro do orçamento, certo? E quando você tem essa comparação inicial, obviamente que a população vai falar, claro, né? 100 milhões de investimentos do governo do estado já no começo para colocar o salário dos servidores em dia. Qual servidor que não quer o seu salário em dia? Ou seja, lembrar que o governo veio do governador Cláudio Castro, né? Desculpa, do governo, através do governador Cláudio Castro. E aí, só que agora, eu acho que o prefeito ele tem uma candidata à altura. E por isso que eu digo que esse número, ele vai mudar a partir do momento em que as pessoas estiverem antenadas na propaganda eleitoral e, sobretudo, nos debates, que vão entender que houve, aqui reforçando aquilo que eu disse sobre a comunicação, houve uma manipulação de informações para dizer que foi a prefeitura que fez tudo isso. Quando as pessoas colocam na conta, se o HGG não foi a prefeitura, se as ruas asfaltadas, o dinheiro não foi da prefeitura, isso aqui não foi da prefeitura, Bairro Legal não foi, quem que fez a prefeitura então? Com 12 bilhões, no mínimo, de reais. 150 mil pessoas com uma linha extrema de pobreza. Então as pessoas vão começar a perceber que tem coisas, contratos minimamente suspeitos, que a gente precisa avaliar. Para onde é que tem ido todo esse investimento na cidade? E quando você pergunta para as pessoas, o sentimento vale muito na hora do voto. O sentimento vale muito na hora do voto. Então, quando essas pessoas olham e percebem que não é tudo isso que diz, e quando agora realmente nosso trabalho é justamente mostrar a verdade. Olha só, é isso aqui mesmo que você está vendo? É isso aqui mesmo que você está comprando? E te digo mais, eu percebo que, creio muito, que existirá o voto da revolta. Porque existem muitos servidores sendo assediados, que não podem vir à tona, não podem e não virão à tona para falar. Mas existem toda sorte de perseguição interna e que essas pessoas, provavelmente até numa pesquisa, podem dizer que vão votar. Mas na hora que for lá para a urna, ela vai se lembrar,
né, das agruras e das dores que ela está passando. E lembrar que o efeito Rafael Diniz lá no passado, ele não foi um efeito da pessoa Rafael Diniz, não. Era um contexto que somava, na minha opinião, posso estar errada, tá? Ele somava o novo, né? Mas ele somava esse voto de revolta de pessoas que estavam lá dentro das secretarias e que estavam descontentes com a gestão na época de Rosinha e também, né, daquele momento ali da Chequinho. Então toda essa conjuntura fez aquilo ali, mas houve uma grande parte de pessoas que estavam descontentes com o governo. E pelo que eu tenho visto, isso vai se repetir nas próximas eleições. Então tudo isso somado, eu acredito que nós vamos ter, de fato, como eu te falei, uma grande surpresa no dia 6 de outubro. E eu estou extremamente animada para esse dia. E, sobretudo, para os debates, porque eu acho importante o prefeito ir aos debates, acredito que ele vá aos debates, para que ele possa, né, debater as ideias de Campos, né, para que a gente não fique falando só nas redes sociais, um falou aqui, o outro falou lá, vamos debater as ideias, vamos debater a cidade, vamos falar do que é importante, vamos discutir, vamos discordar ou vamos concordar. Então é isso aí, que o prefeito possa estar comigo nos debates, debatendo a cidade e com os outros candidatos também, para que a gente possa evoluir e trazer as melhores propostas, que no final das contas quem ganha quem é? A população, que vai ter melhor informação para opinar na hora do seu voto. Candidata, para a gente fechar esse primeiro bloco com os seus 40 minutos, deixa eu trazer aqui uma outra pauta interessante, que é a de... faltam 8 minutos. A de nominata, vereadores. Você deu uma declaração interessante falando que os seus candidatos a vereadores são felizes, né? Estão felizes. Nas caminhadas. Pois bem. A gente tem uma dificuldade, você como mulher que está no lugar de fala, evidente, a gente só levanta e provoca isso para a população pensar e poder calcular realmente de fato, que é a demanda de mulher na Câmara. Como é que foi essa formação de nominata sua? E, para não ir muito longe, só lembrar o caso que aconteceu em Campos. Nós temos 25 vereadores, 6 foram cassados, vereadores homens. 6 homens. Não tem até 4 femininos. 6 foram casados pelo partido, né, ter infringido a cota feminina. A cota de gênero, no caso, a cota feminina. Sai 6 homens entre 6 homens. É isso aí. Exatamente. Sai meia dúzia, entra 6 e, no caso, literalmente, 6 por meia dúzia de homens. No contexto geral, a sua nominata, como é que ficou formada essa cota de gênero? Você teve dificuldade com isso? Eu acho, eu já disse isso aqui e vou repetir. Eu acho que a minha candidatura, uma mulher, né, ela impactou bastante a coragem em outras mulheres para entrar para a política. A política é um lugar duro, pessoal, nós sabemos disso. Um lugar duríssimo. E... A política ou polícia? Olha, a polícia quando eu entrei era algo novo, então era algo desafiador. Hoje a política também é algo desafiador e novo para mim. Mas eu acho que você, aqui ou ali, você vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo as suas capacidades e tão logo eu já vou estar com os pés nas costas, assim como era na delegacia. Mas são 2 lugares muito hostis, né? Sobretudo para as mulheres. Então, quando eu entrei para a política, acredito que isso, de forma muito contundente, tenha incentivado bastante outras mulheres na política, inclusive para elas acreditarem que poderão, de fato, ter voz. As nossas nominatas, assim como de qualquer outro grupo, com mulher não é fácil, né? Justamente por esse desencorajamento natural. A mulher ela vai sofrer os influxos não só do cargo político, mas ela vai ter que muitas vezes ter dificuldade com o filho, né? Às vezes com o marido. Eu mesmo, olha quanta dificuldade que eu tenho tido com os meus filhos, né? Que ficam reclamando da minha ausência. Isso para o homem é bem pesado. Mas nós respeitamos, né, o limite legal nas nossas nominatas. Nós estamos incentivando muito as nossas vereadoras para que elas realmente briguem pelo lugar delas.
acredito que nós possamos fazer, sim, né, candidatos, vereadores femininos. E importante aqui é que nós internamente temos discutido muitos programas para as mulheres. Eu acho que, como delegada da DEAN, né, uma delegada que atuou de frente na violência de gênero, né, em combater a violência de gênero, é importante que eu também perceba esse desequilíbrio que há, muitas vezes, para uma mulher. Então, nós trouxemos aqui vários programas, isso pensado, inclusive, a 4 mãos, com outras mulheres, programas importantes para desenvolver e reduzir esse desequilíbrio que existe entre as mulheres. Então, se você me permitir, nesses últimos 4 minutos, já que a gente está falando... mas você está falando das nominatas, né? Você ainda está falando, eu não vou entrar, eu vou respeitar a sua pergunta. Então, em relação às nominatas da mulher, nós respeitamos o nosso limite. Eu acredito que os nossos partidos, cada partido vai fazer mais ou menos 4 vereadores. Ia chegar lá e eu acredito cada partido... 4. E eu acredito que o União Brasil ainda consiga fazer 5 ou 6 vereadores. É importante porque nós estamos com um volume muito grande na rua. E é isso a importância de nós elegermos os vereadores alinhados com o nosso propósito, alinhados com o propósito não da pessoa, Madeleine, mas é um alinhamento de propósito de uma cidade que quer avançar, que quer olhar para o futuro. Então, eu apoio muito os meus vereadores, gosto de apoiar, gosto de estar junto com eles, de entender quais são os problemas dele. Como eu falei aqui, independente do tamanho, se assim posso dizer, do tamanho do vereador, se ele é de grande envergadura ou se ele é de pequena envergadura. Então, nós estamos ali dando essa contrapartida para que ele possa buscar o seu lugar ao sol. Desculpa, posso? Não, sim, eu ia só perguntar o total. Exatamente. Total de 12, né? De 12? Sim. Então... E aí a gente pode fazer 13 ou 15, né? Aí dependendo do União Brasil. Mas okay? o piso, então, seriam 12 na projeção. Sim. O teto, 15. 15, uma média. Ok? Não, perfeito. Tá anotado. Bom, tem 2 minutos ainda. Você falou que ia falar o que você queria falar. Então, eu estava falando sobre as mulheres, já que a gente tem esses dois. Então, assim, mas a gente pode Não, mas a gente pode falar. Junto com as vereadoras, né, e com outras mulheres que estão realmente, de fato, pensando na política, nós criamos vários projetos ligados à mulher, principalmente o projeto Fundecam Mulher, que é um projeto que dá iniciativa às mulheres de ter um investimento de até R$20 mil para que elas possam abrir os seus comércios, salões, né, pequenas coisas para que essa mulher possa cada vez menos depender do assistencialismo. Nós pretendemos colocar câmeras de segurança nos ônibus para inibir vários tipos de assédios que acontecem muito, recebi muitas denúncias, né, um fortalecimento dessa mulher, principalmente na questão da habitação. Muitas mulheres não conseguem sair do ciclo de violência e aqui eu somo o incentivo que nós pretendemos dar em até 6 meses, é claro que é um incentivo temporário, um incentivo financeiro de até R$1.200 para que essa mulher consiga sair do ciclo de violência. O que eu mais assisti como delegada da DEAN foram mulheres que preferiam apanhar, a pensar que os filhos ficariam sem ter o que comer. Porque é real, gente. Essa situação é real. Então, essa mulher fica nesse ciclo por muito tempo, porque ela tem 3, 4 filhos, ela vai trabalhar como? Aquela escadinha de criança. E se o homem sai, ele deixa aquelas crianças à deriva. Então, essa mulher, às vezes, ela precisa, às vezes não, ela precisa de um incentivo para sair desse ciclo de violência. E, portanto, esses projetos, além de um conselho de debate contínuo sobre esses direitos que garantirão a mulher ter força para assumir cargos cada vez mais de posição, sobretudo na política. E eu sei que meu tempo terminou. Muito obrigada. Tirar esse relógio daqui para não te atrapalhar. Não atrapalha não. Pode deixar. Pelo menos eu consigo concluir aí no tempo correto. Não, tranquilo, sem problema. Candidata, muito obrigado então. Vamos fechar esse bloco, vamos seguir essa conversa, claro. Para mais 2 blocos ainda de 40 minutos cada, a gente vai para outros temas também, aí você pode detalhar mais esses projetos aí, enfim. Claro. Temos mais tempo, mas em 2 blocos. Então você
né? Segue ligado aí, segue acompanhando. Uma pausa rápida aqui no Folha no Ar. Essa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos é um oferecimento de Talimac, qualidade em tudo que faz, Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar, e Instituto Pulha, clínica de fertilidade e saúde sexual masculina, cuidando da saúde do homem. Vamos ao intervalo? Tem uma dica agora da Nauta XP, logo na saída aqui desse bloco, e o Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com o apoio de Radmed. Voltaremos a seguir, continue ligado, continue acompanhando a gente aí.